Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. No estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. É sagrado. Deus o requer e devolvê-lo é mais que um dever, é um privilégio. Mas precisamos ir além em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação. O cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos para revelar esses sentimentos. E a Bíblia nos ensina a revelar. E a Bíblia nos ensina a ofertar como mais um ato de adoração. Assim como o dízimo, assim é também com o ato de ofertar. Então veja, 1 Crônicas, no capítulo 29, 1 Crônicas, livro de Crônicas, né? Primeiro livro de Crônicas, na verdade, não é primeira porque não é carta. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13 e verso 14, diz o seguinte: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Davi aqui ele reconhece que tudo que ele tem, que o povo tem, simplesmente já vem da mão de Deus. E ele apenas está devolvendo. É como um pai, uma mãe, ou algum outro cuidador que dá eu não vou dizer uma mesada, né, mas que sustenta o seu filho, a sua filha, né? Mas, de repente, ele dá uma mesada e o filho, por gratidão, decide comprar um presente, né, ao pai, ou à mãe, ou ao avô, o tio, o que seja. Então é reconhecimento, né? Malaquias 3, verso 8, a gente vê que a oferta, ele é na mesma igualdade, pé de igualdade, digamos assim, na mesma importância dos dízimos para a adoração. Porque Deus diz o seguinte em Malaquias 3, verso 8: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Embora ofertar tenha sentidos diferentes, eles são complementares e estão realmente como uma de adoração de igual forma. A pessoa que é grata a Deus, que reconhece a Deus, ela não apenas devolve o dízimo que pertence a ele, mas ela também oferta. Agora temos alguns critérios sobre que tipo de oferta é aceitável a Deus. 1 Coríntios 16, verso 2, tem um verso que mostra que a oferta ela deve ser planejada. E é importante a gente ler esse verso, porque esse verso distorce um ensinamento bíblico, por exemplo, do quarto mandamento. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses, né? Aqui é dito o seguinte: quanto à coleta para os santos, ou seja, a oferta para os demais irmãos espalhados, né, nas outras igrejas, aí Paulo diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se faça as coletas quando eu for. E aí dizem o seguinte: olha, tá vendo aqui no primeiro dia da semana eles davam oferta. Então, além do partir do pão,
no primeiro dia da semana. Então temos também a oferta. Então aqui está mostrando que o dia de guarda foi alterado, né? Então uma mentira diabólica, né? Aqui Paulo diz que cada um de vós ponha de parte em casa, não é na igreja, conforme a sua prosperidade, vá juntando para que não se faça quando eu for. Ou seja, quando Paulo viesse, a oferta já teria que estar separada e não deixar para separar naquele dia. Assim, a gente deve separar a oferta quando em casa, não chegar na hora ali da igreja e sair procurando o que iria ofertar, né? Por que não se faz isso, por exemplo, no sétimo dia da semana, no sábado, né? Porque o sábado é dia de adoração. As coisas que temos que resolver e separar, separamos antes. Como bem Paulo diz aqui, ó, no primeiro dia da semana. Então, cada um ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Ele não falou no sétimo dia, porque o sétimo dia é um dia de adoração. O sétimo dia você já tem que estar lá com a sua oferta. Então tem nada a ver com o dia de guarda aqui, muito pelo contrário. Então veja, Paulo, a oferta a gente vê aqui que ela deve ser programada, né? Separada. Segunda carta aos Coríntios 9, verso 5, diz o seguinte também: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então a oferta deve ser planejada, a oferta deve ser regular e sistemática. Você tem que ter um plano, né? É algo que é contínuo, certo? Não é esporadicamente, uma vez perdida. A oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas, como a gente leu. E a gente lê também Deuteronômio 16. Deixa eu ler Deuteronômio 16, verso 17. Diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Jeová, seu Deus, lhe houver concedido. Aleluia. Como diz inclusive também aqui em 2 Coríntios, quando a gente continua lendo o verso 6 e 7, vai dizer assim, ó: isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a oferta, ela é voluntária, ela é sistemática, é um gesto de gratidão e também de adoração. E a oferta também ela deve ser perfeita, não é algo defeituoso. Temos esse princípio lá no Antigo Testamento. Se você for ver o que Paulo acabou de falar, ele citou o Antigo Testamento. Os ensinos dos apóstolos eram fundamentados no Antigo Testamento. E lá em Levítico, capítulo 9, verso 3, como você vê aqui na imagem, vai dizer o seguinte: depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Assim como Deus ofertou seu Filho, Senhor Jesus, perfeito, assim devemos também fazer uma oferta perfeita a Deus. E a oferta, por isso que é importante quando a gente lê segundo, conforme a bênção que o Senhor tiver lhe dado, né? Segundo, por exemplo, o dízimo, como você vê aqui na imagem, né? O percentual é estabelecido por Deus, certo? 10% de tudo que a gente ganha. Receba um salário X, é 10%. Salário mínimo, né? 1.300. Agora me fugiu a memória, né? Parece que é 1.340.
Então, quanto é que é o dízimo? R$ 134. É um ato de fidelidade, é um ato de honestidade a Deus, porque chega à nossa mão apenas para testar nossa lealdade, e deve ser levado à igreja. Malaquias 3, verso 10 é dito. Deixa eu abrir aqui em Malaquias 3, verso 10. Último livro do Antigo Testamento, coladinho com Mateus. Zacarias, Malaquias 3, verso 10 é dito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então veja, percentual é estabelecido por Deus, mostra a fidelidade a Deus, mostra a honestidade a Deus e é levado à igreja. Porque é a casa do tesouro. Por exemplo, na igreja adventista, antigamente tinha um santuário, né? Tinha uma parte do santuário que era separada ali, chamada de casa do tesouro, onde ficava ali os dízimos, né? E as ofertas. E na igreja, a gente leva para a igreja, mas a casa do tesouro ela não fica ali necessariamente na igreja, né? Ela é a associação é que cuida dos valores, e uma parte volta para a igreja adventista, né? Que é a parte das ofertas. Se você pegar ali o seu cartãozinho, que você faz a doação do dízimo das ofertas, vai estar ali explicando. Por exemplo, os dízimos, 77,5%, né? A associação ela distribui entre si, 9% vai para a União, a associação é a Associação Pernambucana, a União é a União Nordeste, e 9% vai para a Divisão Sul-Americana, e 2% vai para a Associação Geral, e 2,5% vai para a Novo Tempo, né? Rede Novo Tempo de Comunicação. As ofertas, 60% fica local, 20% são para os projetos missionários de desenvolvimento da associação local, da União e da Sul-Americana, desenvolvimento da divisão Sul-Americana. E 20% vai para a missão mundial. Então ali, mais ou menos assim está separado, né? A oferta e os dízimos, né? O dinheiro que o fiel leva. Então a oferta, Deus diz que é conforme propôs o seu coração, segundo Coríntios 9, verso 7, né? Fidelidade a Deus também, demonstração de gratidão, e também deve ser levada à igreja. Então veja, o dízimo Deus estabeleceu, certo? 10%. A oferta você estabelece. Não é, por exemplo, vou dar R$ 50 por mês, vou dar R$ 100 por mês, vou dar R$ 200 por mês. Não. Correto é você fazer uma porcentagem, né? Porque ali você não vai ficar em falta. Vamos supor que você estabelece um valor X, né, R$ 50, e vai ter um mês que provavelmente você vai estar mais apertado. Já você fazendo uma porcentagem, né, estabelecendo uma porcentagem, não. Porque também quando você receber algum valor a mais, por exemplo, o meu salário, eu tenho um percentual de ofertas, mas aquilo que eu recebo por fora, o meu percentual já é maior. Eu dou igualmente como eu devolvo o dízimo. O dízimo eu dou 10%. Então, quando eu recebo algo extra, eu separo o dízimo 10% e separo também a oferta 10%. Normalmente a oferta desse valor extra, ela fica maior do que o valor do meu pacto normal. Êxodo capítulo 36, verso 3. Temos a seguinte citação: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. A igreja adventista, no sétimo dia, ela destina as ofertas à pregação do evangelho em regiões pobres,
consideradas como campos missionários, como a gente leu aqui no cartãozinho que a gente recebe do dízimo, né? E esses recursos também servem para a construção e manutenção de templos. Uma oferta também é designada para a manutenção dos templos, né? A construção, reforma. Isso não é usado com o dízimo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 5, diz o seguinte, né? Porque antes de adorar a Deus, com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e das ofertas, o que devemos lhe entregar? Antes de devolver a Deus aquilo que lhe cabe. Diz aqui 2 Coríntios 8, verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aleluia! Ou seja, esses cristãos macedônios, em primeiro lugar, se doaram, se deram ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e generosidade. Os cristãos de Corinto, na Acaia, deviam seguir o exemplo dos macedônios como resultado da superabundância na fé e na palavra. Então, primeiramente, nós nos doamos a Deus. É uma coisa que devemos fazer. Para doar com alegria só aqueles que realmente reconhecem a Deus, né? A gente primeiro doa-se a nós mesmos, né? A gente entrega o nosso coração sujo. A nossa oração deve ser: Senhor, aqui estou diante de Ti para entregar a Ti o meu coração sujo para receber um coração novo. A Ti eu entrego, Senhor, a minha vontade não santificada, a minha vontade que não está de conformidade com a Tua. Eu entrego os meus desejos imundos e impuros, os meus pensamentos impróprios, eu os entrego em Tuas mãos. Derrama Tua graça sobre mim e limpa-me, Senhor, em nome de Jesus. Esta deve ser a nossa oração. Se você, por exemplo, está sendo vencido por algum pecado, você deve entregar, você deve falar, você deve dizer, né, por quê, porque gosta daquele pecado, e entregar nas mãos de Deus. Fazendo isso, pode ter certeza absoluta que Deus vai lhe dar vitória contra esse pecado e vai lhe tirar esse desejo de pecar. Nós lemos então que em Deuteronômio 16, 17, por exemplo, né, cada um oferecerá conforme lhe foi dado pelo Senhor, né, segundo a bênção de Deus. Então, cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta, né? Então, a diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa. E a pergunta também, né? Qual é a motivação para ofertar? Será que seria para enricar? Porque a gente lê uma passagem aqui de Coríntios também, né? Que a gente deve... Aquele que muito dá, que muito semeia, muito colhe. Aquele que pouco semeia, colhe pouco, né? E esse texto é muito também mal utilizado, né, para fazer barganha com Deus. Mas veja o que diz a primeira carta ao Coríntios 13, do verso 1 ao 3. Diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo usa um exemplo aqui bastante radical, né? Obviamente que é muito difícil alguém que não tenha fé, que não tenha amor, que não tenha
amor pelo Evangelho, vai se entregar de tal forma a permitir, como os cristãos faziam antigamente, ser queimados pela causa do Evangelho. Realmente tem que ter amor. Então, este é a nossa principal motivo ao ofertar a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a maior motivação para doarmos. É o amor de Deus para nós, e em retribuição a este amor, nós ofertamos a Deus também. Na oferta, temos uma bênção pessoal. Ela estimula o crescimento espiritual, o desenvolvimento do caráter cristão e nos liberta da cobiça e do egoísmo. Abençoamos também o próximo, inspira generosidade e solidariedade. Abençoa também a igreja, provê meios para o sustento da igreja local e a expansão do reino de Deus. E é importante dizer também que Deus estabeleceu também um método de oferta para os menos favorecidos. Se você ler lá em História da Redenção, vou tentar deixar o link aqui debaixo. O tema é o cuidado de Deus para com os pobres. Você vê que além da devolução dos dízimos, além da oferta para a igreja, ainda temos uma oferta para os mais necessitados. Tudo isso por fora, porque muita gente pega, não, vou pegar o dízimo, em vez de levar para a igreja, eu vou dar para os pobres. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O dízimo é santo ao Senhor, e a oferta você devolve como ato também de adoração. Mas existe uma oferta também separada. E você só faz isso quando você realmente entende o plano da salvação, é grato a Deus. E quando você passa a devolver o dízimo, a ofertar, você também vai separar uma parte da renda para ajudar o próximo. De repente, para dar uma esmola, passando na cidade, muita gente pedindo esmola. Nos ônibus sobe pessoas pedindo esmola. Só quem anda a pé sabe da realidade. Quem anda de carro, não. Infelizmente, a maioria das pessoas que andam de carro, elas estão alheias, ao sofrimento dessas pessoas. Mas quem anda a pé realmente entende melhor essa situação. Infelizmente, muitos também não devolvem o dízimo por conta dessas igrejas, que só pensam em que a sua principal teologia é a teologia da prosperidade, uma teologia que não tem base nenhuma na Bíblia. Então muitas pessoas são revoltadas com isso, mas infelizmente também a maioria que diz que é melhor pegar o dízimo e dar para os pobres, ela não o faz. Fica só na conversa, só na revolta, ou só na desculpa. Então veja, aqui não vai dar para ler, mas eu já li, como é distribuído os dízimos e ofertas na Igreja Adventista. Recapitulando para a gente encerrar, as ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos segundo os quais deve ser ofertada. E antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios, está a entrega do próprio eu, do próprio coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação a não ser o amor deve nos levar a ofertar. A oferta é um ensino bíblico, tanto a oferta quanto o dízimo. Se você reconhece ter sido abençoado por Deus, então você passa a devolver o dízimo e a ofertar. Se você está decidido a manifestar sua gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas. E só para fazer uma breve recapitulação também, repetindo um pouco do que já foi dito, o doador preenche aqui na Igreja Adventista um formulário com o valor do dízimo e da oferta e o entrega na igreja. O tesoureiro devolve para o doador o recibo correspondente e envia 100% dos dízimos e 40% das ofertas para a associação
que os administra na pregação do Evangelho. A igreja local fica com 60% das ofertas para seus projetos de manutenção. Eles decidem entre si para que vai ser usado aquele dinheiro. E dos 40% enviados à Associação Missão, 20% vai para as missões mundiais e 20% para o evangelismo na associação local. No caso aqui, a Associação Pernambucana. Então veja, esse aqui é dois envelopes, certo? Dois envelopes. Você coloca o seu nome, a igreja, e dentro deste envelope vem um cartãozinho aqui, ó, detalhado. Você coloca o seu dízimo, a oferta pacto. Se tiver uma outra tipo de oferta, você coloca também a sua data, o valor, a sua assinatura. E é importante dizer que a igreja adventista ela tem uma auditoria fiscal que não é da igreja, é gente de fora, né, para ver se o dinheiro do dízimo e da oferta está sendo bem utilizado. E você pode requerer do seu tesoureiro para saber para onde está indo o dízimo e a oferta. É importante dizer também que o sistema que foi o plano, o projeto que foi desenvolvido, ele é perfeito, né, no papel, na teoria. Mas na prática, realmente é outra história. Não que haja desvio, mas pode haver desvio porque o ser humano é falho, o ser humano é corrupto, né? Então, tanto aquele que está guardando dinheiro, como aquele que vem da auditoria fiscal, eles podem, com certeza, se não forem homens tementes a Deus, desviar os recursos para outros fins. Mas aí, eles vão prestar contas a Deus, porque aquele que não devolve o dízimo e a oferta é considerado perante Deus ladrão, imagine aquele que desvia os recursos, né? Então, cabe a nós realmente devolvermos o dízimo e a oferta e ficarmos com a nossa consciência limpa diante de Deus. No próximo tema, tema 22, como identificar a igreja verdadeira? Será que existe uma igreja verdadeira na Terra? Quando eu conheci a verdade, eu pensei, meu Deus, será possível que não exista uma igreja que realmente pregue a Bíblia como a Bíblia é? Tem que haver uma igreja. E realmente existe uma igreja, né? Existe uma igreja e existe um povo. Que Deus seja louvado. Vamos compreender melhor no próximo tema. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.